meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e hoje eu trago aqui pra vocês o meu top 5 jogos com temas históricos, tá? Sempre não. Na maioria das vezes, mas de vez em quando sem ser temas históricos. Mas hoje eu trago pra vocês o meu top 5 de jogos para 2 jogadores, porém jogos com temas históricos, beleza? Acho que agora ficou mais claro, tá? Mas antes de eu começar a falar, eu quero pedir o de sempre. Que vocês se inscrevam aqui no canal, se ainda não forem inscritos. Se for apresentar o canal para alguém, pede, né, para seguir o canal também. E curtir aqui o vídeo para dar aquela força, beleza? Semana passada, hoje a gente está aqui no dia 19, eu estou gravando dia 19 de janeiro. Semana passada não teve vídeo por problemas técnicos, tá? Vocês estão vendo aí uma pequena diferença aí de tempo, né? Uma semana aí que eu não gravei vídeo. Então, por problemas técnicos aqui, eu não consegui gravar vídeo semana passada, mas estamos seguindo aí, tá? O vídeo da semana passada eu não lancei, eu quis lançar esse agora, porque foi uma ideia aí que eu tive, o pessoal gostou muito de lista, e o vídeo que era para sair semana passada, eu não consegui editar ele, que é mais um top jogos de editoras, e é de uma outra editora aí que eu gosto bastante. Mas hoje é top 5 jogos com temas históricos para 2 jogadores, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui, tá, com o meu jogo número 5, vou contar do 5 até o primeiro. E o jogo número 5, cara, é um jogo que saiu pela Galápagos Jogos, tá, que é o Sobek, para 2 pessoas. O nome é esse, Sobek, 2 pessoas, tá. É um jogo do Bruno Cathala, que ele foi lançado aqui pela Galápagos Jogos, eu acho que foi em 2022 ou 2021, se eu não me engano. Acho que foi 2022. Ele saiu aqui no Brasil. E ele é a reimplementação de um outro jogo do Bruno Cathala também, se eu não me engano, do mesmo nome, um jogo que se chama Sobek, tá? E o jogo é bem parecido, só que esse aqui é para 2 pessoas, tá? E o tema dele é a construção do templo de Sobek, no Egito. E durante a construção, né, um enorme mercado surge nas proximidades, né, da construção, abastecendo fluxos das balsas pelo rio Nilo. E no jogo, cada jogador é de uma guilda de comerciantes que está determinada a aproveitar essa oportunidade para tirar de vista dos seus oponentes as mercadorias mais valiosas, né? E no jogo é bem legal que a gente coleta e vende as mercadorias para ganhar ponto de vitória. Só que a grande parada do jogo é essa que está aí na tela para vocês, é a escolha das peças no mercado, né? Cada jogador só pode coletar as mercadorias alinhadas pela peça do Ankh, que é essa cruz que está aí no vídeo, né? E em seguida ele tem que escolher uma nova posição para a peça, dificultando para o adversário, né? Mas quando o jogador tiver 3 peças do mesmo tipo, ele pode vender essas peças, né, para ganhar ponto. Mas também ele tem a oportunidade de usar poderes de personagens que são coletados no mercado para se beneficiar das jogadas desses personagens, né? E tudo isso você tem que fazer com muito cuidado para não acumular corrupção, que vai ser prejudicial para você no final da partida, né? Então, se você vê aí nessa imagem que eu coloquei, né? Você tem essas pecinhas vermelhas, que são os personagens, você não sabe quais são. E você tem as mercadorias. Então, as pontas laterais do Ankh, elas apontam as peças que você pode comprar, né? Então, nesse caso aí, o jogador pode comprar aí o carvão, e uma outra peça que está ali do lado, que é o boi, se eu não me engano, mas ela está um pouco afastada. Acho que ela nem pode comprar porque está vazio, né? Ele tem que comprar logo a adjacente, né? Então, vai dificultando um pouco para os jogadores. Tem também as balsas, que elas vão te dar uns poderizinhos e umas coisinhas no final de jogo. Cara, é muito maneiro o Sobek para 2 pessoas. O nome é esse, Sobek 2 pessoas. Tá aí o nome, tá aí a imagem da caixa do jogo. O jogo lançado pela Galápagos, jogo muito maneiro, só que, cara, ele ficou muito fora do radar, pouca gente falou dele, mas é um jogo muito legal, eu gosto muito do Sobek, tá? Então vamos lá, o meu jogo número 4 é um jogo nacional, que é o Fronte Total do meu camarada Alexander Francisco, lançado em 2022 pela Estrela. E o Fronte Total, ele é um jogo para 2 pessoas, que também pode ser jogado em equipe. Mas eu gosto de jogar dele em 2 mesmo, tá? Eu acho que ele foi criado para jogar em 2 pessoas, mas tem essa possibilidade de jogar em equipe. E o Fronte Total, ele é um jogo de cartas sobre a Segunda Guerra Mundial, onde a gente disputa para conseguir vitórias em diferentes terrenos e cenários
do conflito, né, da Segunda Guerra Mundial. E nesse jogo, a gente precisa escolher a melhor estratégia para cada batalha que a gente vai travar. E para isso a gente conta com diversos personagens históricos e veículos históricos também que estiveram na batalha. E o mais legal para mim do jogo, e que o Alexander teve um cuidado extremo de fazer isso, eu participei do playtest do jogo, o Alexander me apresentou diversas vezes, diversas etapas do processo de desenvolvimento do jogo, é que a gente pode jogar com a FEB, né, com a Força Expedicionária Brasileira, que foi o exército brasileiro, né, que foi para a guerra, que serviu do lado dos aliados, ou os Estados Unidos, tá? E se a gente jogar com os aliados, né, a gente pode jogar com a FEB ou com os Estados Unidos. E o lado do eixo, a gente joga ou com a Alemanha ou com o Japão. E esse outro ponto super legal que o Alexander teve foi na escolha dos personagens, né? Já que a gente vai ter que colocar personagens da FEB e dos Estados Unidos, né, e do eixo, né, da Alemanha e do Japão, né, ele teve o cuidado muito bom de escolher os personagens que entraram no jogo, sendo que nenhum deles foi condenado por crimes de guerra. Então você não vai ver lá do lado do eixo, né, personagens que foram condenados por crimes de guerra, né, que é uma coisa muito, muito ruim, né, cara, da gente ver, né, em jogos, né. E, cara, é um jogo muito divertido, muito estratégico, e é um jogo de cartas. Você pode pensar que ele é um jogo bobo, ele não é, ele é bem estratégico, eu acho ele bem denso de se jogar. Gosto muito dele e, cara, é muito bonito, né? A arte toda do jogo é feita pelo Alexander. E essa foto aqui é do meu camarada, do Kaká, do Aí Tem Jogo. Não sei se essa partida eu joguei com ele, porque eu joguei algumas partidas com o Kaká, mas você pode ver a arte aí do jogo, né? Criada pelo Alexander, cara. Gosto muito do Front Total, é o meu número 4, tá? Vamos lá, o meu número 3 é um jogo muito maneiro, muito bacana, é um jogo assimétrico, tá? Já vou avisando. Disseram que ele não era assimétrico aí no vídeo, mas ele é assimétrico, que é o Watergate, tá? O Watergate é um famoso caso do Watergate, né? Chega para esse jogo do Matthias Kramer, que foi lançado aqui no Brasil pela MeepleBR. O caso Watergate, ele é bem famoso. Ele aconteceu em 1972, então é um jogo histórico. Acho que é um dos jogos históricos mais recentes que tem, né? Em que a história é mais recente. Alguns personagens do jogo estão vivos ainda. Então, em 1972, 5 pessoas foram presas no complexo de Watergate, em Washington, no que parecia ser um roubo ao escritório do Comitê Eleitoral do Partido Democrata dos Estados Unidos durante as campanhas da eleição para presidente. E isso incentivou 2 jornalistas do The Washington Post a investigar o caso. Esses 2 jornalistas estão vivos ainda, tá? E essa investigação levou os jornalistas a descobrirem que essas 5 pessoas foram enviadas pela Casa Branca para espionar os políticos da oposição ao presidente Nixon. E esse caso acabou levando à renúncia do presidente Nixon. Tá? Foi o único caso de presidente americano, de presidente estadunidense, né, dos Estados Unidos, que renunciou ao cargo. Né? E nesse jogo, cada jogador está de um lado, ou da equipe editorial do The Washington Post, ou da administração da campanha do Nixon. E o lado editorial, ele tenta conseguir evidências para forçar a renúncia do Nixon, e o lado do presidente tenta ao máximo se esforçar para alcançar o final do mandato sem que o escândalo seja revelado. Então, assim, isso caracteriza um jogo como sendo assimétrico, tá? Os objetivos são diferentes, você joga de maneira diferente, tá? E cada um tem um baralho diferente para jogar, né? Cada baralho tem características próprias, tá? Então, assim, isso caracteriza um jogo assimétrico, tá? E é um excelente jogo para 2 jogadores. Eu recomendo muito o Watergate, jogo da MeepleBR, tá? Jogo histórico maneiríssimo. Tem vídeo dele aqui no canal, tá? Tem também o podcast dele, que você encontra lá no Spotify, no JH Podcast. Beleza? Então, vamos lá para o número 2. O número 2, cara, Seven Wonders Duel, cara. É maravilhoso, tá? Lançado pela Galápagos há muito tempo aqui no Brasil, cara, se eu não me engano, 2017, tá? E é um jogo que eu gosto demais, e sempre que vê mesa, ele sempre vê mesa quando a gente tá esperando a galera pra chegar, pra jogar.
e só tem eu e mais alguém que vai jogar. Geralmente eu jogo muito ele com Kaká. Ou no final do jogo, quando a gente acaba de jogar, o pessoal vai embora e fica só a gente, ainda tem um tempinho pra jogar. Sempre alguém puxa um Seven Wonders Duel. E diferente do Seven Wonders normal, né? No Duel, cada jogador seleciona cartas dispostas na mesa, algumas com a face pra cima e outras com as faces pra baixo. E a gente só pode pegar as cartas que estão viradas pra cima e sem nenhuma carta em cima. E o uso das cartas funciona como no jogo normal. Você tem os recursos, você tem aquelas cartas azuis de ponto, você tem as cartas de guilda, você tem as cartas amarelas de mercado. Enfim, funciona mais ou menos da mesma forma. E cada jogador tem 4 maravilhas que podem ser construídas, tá? Sendo que no decorrer do jogo, um jogador vai ficar impedido de construir a última das 4 maravilhas, né? Já que são 7 maravilhas, não 8. Então, um jogador vai construir 4 maravilhas, o outro só vai conseguir construir 3 das suas 4. E diferente do jogo normal, no Duel tem diferentes condições de vitória além da pontuação no final da terceira era. No Seven Wonders Duel, um jogador pode ganhar a partida alcançando a soberania militar, né? Alcançando o máximo da trilha militar, tá? Ou ganhando, colecionando 6 símbolos científicos, que são daquelas cartas verdes. 6 símbolos diferentes, tá? Então, nesses 2 casos, o jogador que conseguir ganha o jogo imediatamente. E o Seven Wonders Duel tem 2 expansões muito legais para o jogo, que é a Panteão, que insere os deuses, né? E um outro que é o Ágora, que ele traz um aspecto mais político para o jogo. Cara, eu gosto muito do Seven Wonders Duel, gosto muito das expansões do jogo, tá? Nunca joguei com as 2 expansões juntas, mas deve ser legal, tá? Eu joguei só ou com uma ou com outra expansão, tá? E você pode ver aí, ó, tem essa trilha aí onde está esse peão vermelho, né? Ela é a trilha militar, né? O primeiro jogador que chegar do outro lado ganha o jogo imediatamente. Ou se você colecionar os símbolos científicos, né, das cartas verdes, 6 símbolos diferentes, você ganha o jogo imediatamente, tá? Então ele tem uma condição de vitória diferente do Seven Wonders normal. Cara, que eu deixo o jogo muito maneiro, eu gosto muito do Seven Wonders Duel, cara. Às vezes eu gosto mais de jogar ele do que o Seven Wonders normal, mas o Seven Wonders normal é muito legal também. E vamos lá para o jogo número 1, cara. O meu jogo número 1, cara, é o Twilight Struggle, tá? Eu acho que eu já falei muito dele aqui no canal, eu sempre falo do Twilight Struggle. Jogo lançado aqui no Brasil pela Devir, cara, é um jogão. E eu não sei nem como descrever o quanto eu gosto do Twilight Struggle, tá? Mas eu vou tentar um dia fazer um vídeo dele. E diferente do que andam falando por aí recentemente, Twilight Struggle não é um jogo assimétrico. É um jogo em que cada jogador tem coisas diferentes e características diferentes, mas ele não é um jogo assimétrico, tá? Você joga ele da mesma forma, os 2 jogadores compartilham do mesmo baralho, as condições de vitória são as mesmas, o modo de se jogar é o mesmo, as ações que cada jogador pode realizar são as mesmas, então não é um jogo assimétrico. Twilight Struggle não é um jogo assimétrico. Mas vamos lá. Twilight Struggle, cada jogador controla uma das 2 grandes potências que emergiram da Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, separada por importantes blocos econômicos. Então, um jogador vai jogar com os Estados Unidos, capitalista, e o outro lado com a União Soviética, comunista, tá? E, cara, é um jogo de tabuleiro guiados por cartas durante esse período da Guerra Fria. E eu gosto muito dele, ele é o meu número 1, por quê? Né? Ele é super temático, né? Nele você consegue recriar diversos cenários históricos do período. Ele tem uma estratégia de um nível variado que permite que jogadores novatos e experientes jogarem ele super bem. E ele tem um tema que me agrada demais, tá? E o tabuleiro dele, como vocês podem ver aí na tela, ele mostra o mapa do mundo na época da Guerra Fria, com diversos campos de batalha. E esses campos de batalha eles são os países envolvidos direta e indiretamente na Guerra Fria. E a gente deve usar nossas cartas para exercer influência sobre esses países, realizar realinhamentos políticos, realizar golpes de Estado, realizar eventos, né, das cartas e disputar a corrida espacial. Todos os jogadores têm acesso a todos esses tipos de ação, por isso ele não é um jogo assimétrico. E ao mesmo tempo a gente tem que cuidar para realizar operações militares requeridas durante cada rodada, né, que é a exibição
militar que a gente faz para os oponentes. Se você vê vídeos da Guerra Fria nos anos 80, era aqueles desfiles com armas que a União Soviética, que a China fazia naquela época, né? E as demonstrações que os Estados Unidos faziam, demonstrações de testes militares também. Então, essas exibições, né, tal qual aconteceu mesmo durante a Guerra Fria, e também tomar cuidado para não causar uma guerra nuclear, né? Porque durante a Guerra Fria o mundo esteve na iminência de uma guerra nuclear, né? Então, esse era o grande medo da Guerra Fria, tá? Então, tudo isso está representado no jogo, tá? Assim, tem cartas no jogo que o jogo é tão... Eu costumo dizer que ele é tão perfeito historicamente, e ao mesmo tempo você é capaz de recriar cenários que não aconteceram na guerra, tá? Cara, se deixar aqui eu vou ficar falando de Twilight Struggle sem parar. Isso daria um programa inteiro enorme sobre ele, quem sabe eu faço um dia, tá? E assim, vale mencionar, tá? Outros jogos também. Essa foi minha lista, tá? Eu tomei cuidado para fazer uma lista apenas de jogos lançados no Brasil, tá? E vale mencionar que eu tenho outros jogos para 2 pessoas que eu gosto bastante, né? Como o Memoir 44, o Antique Duellum, o Imperial Struggle, que dizem aí que é o sucessor espiritual do Twilight Struggle, o Agrícola para 2 jogadores, mas esses não foram lançados no Brasil ou não são jogos com temática histórica, como por exemplo, eu gosto muito do Star Wars Rebellion, mas ele não é um dos jogos, ele não é um jogo histórico, tá? Ele com certeza tá num dos meus favoritos para 2 jogadores, mas ele não é um jogo de tema histórico, tá? Então, gente, esse foi o meu vídeo rápido, né, sobre o meu top 5 jogos para 2 jogadores, jogos com temas históricos. Espero que tenham gostado do vídeo. Semana que vem eu vou lançar o meu próximo vídeo de top jogos de editoras, tá? Então fica ligado aí. Se você gostou do vídeo, curte. Cara, conhece alguém que não conhece o canal ainda? Compartilha com eles, manda pra eles aí, pra eles darem uma conhecida aí no nosso canal e dar aquela fortalecida, beleza? Então é isso, gente. Valeu, um abraço e até mais.